Olá, galerinha da Escola Helena Canho Sampaio, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vivi Dilke e hoje eu vim aqui para bater um papo com vocês e também contar uma história maravilhosa. A Prof. Ju, aí, da mediação de leitura, que me convidou para participar desse momento bem especial. Então, um beijo para a Prof. Ju e para todos vocês que estão aí assistindo. Bom, eu recebi algumas perguntas para responder para vocês. Umas perguntas para que a gente possa se conhecer um pouquinho mais, não é? Antes de ouvir história. A primeira pergunta que eu vou responder para vocês é: quantos anos você tem e se você tem filhos, se eu tenho filhos? Então essas são as duas primeiras perguntas que eu vou responder. Eu tenho 36 anos e sou professora desde os meus 17 anos. Isso mesmo, desde os meus 17 anos que eu já dou aula. E já dei aula para todas as turmas, para todas as idades que vocês podem imaginar. Desde a educação infantil até o terceiro ano do ensino médio, os bem grandões, não é? Pois é. E eu tenho sim uma filha de 5 anos, que também ama ouvir histórias. Toda noite antes de dormir ela pede que eu conte 3 histórias para ela. E além de ouvir histórias, ela também gosta de contar histórias, é isso mesmo, porque ela se criou ouvindo histórias, né, e contando histórias também, então ela criou um amor por isso tanto quanto eu tenho esse amor pelas histórias todas que a gente vai ouvindo, não é? E o nome dela é Alice. Isso também já é uma pista para a próxima resposta. A próxima pergunta primeiro é: qual tua história preferida? Pois é, Alice no País das Maravilhas é a minha história preferida. Na verdade, eu tenho um montão de histórias preferidas, mas Alice no País das Maravilhas é a minha preferida. E é por isso que eu coloquei o nome da minha filha de Alice. Livros favoritos, quais são os meus livros favoritos? Também, eu já li tanta coisa nessa minha vida porque eu amo ler, eu sou apaixonada por leitura. E o meu livro favorito, com certeza, é O Mundo de Sofia. Esse é o meu livro favorito. Mas eu já li muitos outros que eu amo também. Agora, algumas perguntas relacionadas ao meu canal. Porque eu tenho um canal de contação de histórias que se chama Vamos Ouvir Histórias? E se você não é inscrito no meu canal, aproveita e te inscreve e já compartilha as histórias que tem lá com os teus amigos. Esse canal foi criado, a primeira pergunta diz assim, sobre o canal. O que te fez criar um canal de contação de histórias? Bom, esse canal foi criado primeiro como um portfólio. O que é um portfólio? É como se fosse um livro com as coisas importantes que a gente não quer esquecer. Tem portfólios que são feitos com memórias, com fotos, com imagens, com momentos marcantes, pois eu tinha feito um portfólio para mim com as histórias que eu precisava memorizar, gravar na minha cabecinha, para depois poder contar para os meus alunos ou para as escolas onde eu ia contar histórias nas semanas literárias. Então eu gravava, filmava a minha contação e aí eu botava lá no meu canal. Mas era só para eu mesma ouvir. Eu nem sabia que as outras pessoas podiam ver as histórias que eu tinha colocado lá. E aí eu colocava as histórias lá e depois eu ficava ouvindo. Fazia faxina e ouvindo a história. Tomava o banho, deixava a história rolando lá e ia ouvindo. E assim eu ia fazendo, para poder gravar a história que eu tinha que contar. Porque depois, às vezes eu não ia ter o livro na mão. E eu precisava guardar ela aqui, na minha cabecinha. Então, lá estava o meu portfólio com as principais histórias que eu tinha que memorizar para contar nos diferentes lugares. Mas aí as pessoas começaram a encontrar as minhas histórias e começaram a chegar no canal, a se inscrever, a usar as minhas histórias, a compartilhar essas histórias com outras pessoas, e eu vi que as pessoas estavam gostando. Então eu comecei a caprichar um pouquinho mais nos meus vídeos, porque eu vi que não eram só para mim, que eram para outras pessoas que também estavam gostando daquelas narrativas. Inclusive professores que estavam usando as minhas histórias para suas aulas, e eu pensei, por que não? Eu também tenho um montão de vídeo que eu encontro na internet e que eu gosto e que eu utilizo nas minhas aulas, por que não permitir que outras pessoas também utilizem os meus vídeos nas suas aulas, né? Nos seus momentos, com os seus filhos, com os seus amiguinhos? E aí eu comecei a caprichar ainda mais os meus vídeos. Então, tem uma pergunta aqui que diz: quanto tempo tem o meu canal?
Tem uns 4 anos, foi antes ainda da pandemia do coronavírus. Eu já tinha esse canal, mas depois, com a pandemia, com essa história da gente fazer aula lá na casa da gente, aí o canal explodiu, um monte de gente começou a me seguir, a se inscrever no canal e utilizar as minhas histórias nas suas aulas, para suas aulas remotas. E aí, tem uma galerinha lá muito especial que acompanha, que segue, que comenta e eu mando beijo para todo mundo sempre e curto os comentários legais que fazem lá, porque eu acho que esse contato, essa relação que a gente cria também é uma forma gostosa da gente se conhecer melhor, não é? E fazer novos amigos, por que não? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui sobre o meu canal. Sim, foi fácil fazer o canal e para ter seguidores? Eu estou ainda aprendendo dia após dia como é que funciona essa questão toda de YouTube. Então, para mim, também é novo. Eu estou aprendendo. E aprendo muito com vocês e com os comentários que são colocados lá, para que eu possa ir melhorando, aprendendo cada vez mais e fazendo mais bonito e fazendo melhor para que os outros também possam utilizar. Assim como eu aproveito um montão de coisa legal que tem no YouTube. A gente precisa selecionar, né? Tem coisas boas, coisas que não são boas nesse YouTube, nesse mundão de internet. Então a gente precisa estar ligado para selecionar aquilo que realmente vai fazer bem pra gente, pra nossa cabecinha. E as histórias, as boas histórias, com certeza fazem bem não só pra nossa cabeça, mas pro nosso coração. Isso aí. Ah, aqui tem mais uma pergunta bem legal. Você tem histórias de bruxas e fadas? Ai, com certeza que eu tenho histórias de bruxas e fadas, porque eu adoro fantasia, coisas que envolvem a mística, o mistério, a imaginação, a fantasia. Então sim, tem um montão de história lá de bruxa, de fada, é só procurar que você vai encontrar. Deixa eu ver aqui, qual o primeiro livro que você leu? Ah, eu já li tantos livros que eu não me recordo qual foi o primeiro livro que eu li assim ó, na minha vida toda. Mas eu sei que quando eu era bem pitoquinha, o meu pai e a minha mãe fizeram uma assinatura de gibi da Turma da Mônica. E aí eu amava ler aqueles gibis da Turma da Mônica. E eu lia tantos gibis que depois, com o passar do tempo, eu fui conseguindo ler livros cada vez mais, assim, ó, grossos, com um montão de coisa escrita, com facilidade, porque eu já tinha lido tanto gibi, tantas histórias em quadrinhos e outras histórias mais, que aí foi bem fácil ler outros livros bacanas, assim como do Harry Potter. Tem uma pergunta que diz assim, ó, você já leu Harry Potter? Já li, e sou super fã dos livros Harry Potter, de toda a saga do Harry Potter, sou fã. Então, pois é, eu não lembro direitinho qual foi o primeiro livro que eu li, mas eu sei que a Turma da Mônica, com certeza esses gibis fizeram parte da minha infância, da minha trajetória. Deixa eu ver o que mais aqui. Qual foi a primeira música que eu escutei? Ah, complicou mesmo. Eu acho que as primeiras canções que eu escutei foram as canções de Ninar, né? Que a minha mãe cantava, meu pai cantava pra mim, a minha avó cantava pra mim. E a música, a música faz parte da minha vida também, tanto quanto os livros. Eu toco violão, toco flauta, e lá na escola onde eu trabalho, que é a Escola Monteiro Lobato, até antes da pandemia, nós tínhamos uns grupos muito bacanas de flauta, de violão e de canto coral. Era um grupo que fazia parte de um grande projeto chamado Faz Barulho Aí. E também tem um canal no YouTube com esse nome, que é meu, que é todinho destinado à musicalização. Então, se você, além das histórias, curte música e aprender sobre música, te inscreve lá nesse outro canal, Faz Barulho Aí. E aí, juntos, vamos aprender e fazer bastante barulho. Isso aí. Deixa eu ver que outra pergunta nós temos aqui. Como você decidiu ser uma contadora de histórias? Ai, eu não sei. Eu acho que antes de trabalhar com a mediação de leitura, eu já era uma contadora de histórias aqui dentro no meu coração, porque eu já contava histórias para todo mundo. Vocês já perceberam que eu sou tagarela, né? Pois é, eu conto histórias o tempo todo, mas eu não só conto histórias, eu sempre fui uma boa ouvinte. Eu adoro ouvir histórias. Quando as pessoas começam a contar histórias, eu fico assim, ouvindo, babando assim, ouvindo as histórias maravilhosas. E as primeiras contadoras de histórias da minha vida foram a minha avó
A minha avó sempre me contou muitas histórias e o meu pai me contava sempre histórias para dormir. A minha mãe também tinha uma história que ela sempre contava para mim e para minha irmã, que era a história dos 3 carneirinhos. Ai, eu adorava aquela história. O meu pai tinha uma outra história que era sobre cachorrinhos também e a minha avó tinha tantas histórias incríveis. Pois é, e aí depois de ouvir essas histórias todas, eu saí contando histórias para os meus amigos, para minha família, para os meus professores. E eu acho que desde esse dia eu sou contadora de histórias. Que mais? Você já contou histórias em feiras do livro? Já! E é muito legal. Já contei histórias em feiras do livro aqui em Novo Hamburgo, nas diversas escolas aqui de Novo Hamburgo. Também já contei histórias na Feira do Livro de Porto Alegre. E teve um momento muito legal lá uma vez, que foi um prêmio que eu recebi. Era um concurso de contadores de histórias. E aí eu ganhei um prêmio, destaque dessa mostra de contadores de histórias. Foi bem legal. E uma escritora que eu acho que vocês conhecem muito bem, a escritora Milene Barazetti, foi a pessoa que me levou lá para Porto Alegre nessa Feira do Livro para contar histórias lá. E aí, essa mostra cultural, eu me inscrevi por causa dela. Eu nem sabia que isso existia lá. E aí ela me fez esse convite especial. E pois não é que eu ganhei o destaque da mostra. Eu fiquei assim muito surpresa e muito feliz. Porque é uma coisa que eu amo fazer. E como é legal quando a gente é reconhecido por uma coisa boa que a gente faz, não é? Quando as pessoas gostam de uma coisa bacana que a gente gosta de fazer. Pois é. Então sim, eu já contei histórias em feiras do livro. Deixa eu ver se tem aqui mais alguma pergunta bem legal. Todas são muito legais. Eu acho que são essas as perguntas que vocês me fizeram. E eu quero agradecer essas perguntas todas que vocês me enviaram pela Prof. Ju e dizer que já está sendo um prazer enorme conversar um pouquinho com vocês. Mas agora, chega de papo e vamos ouvir histórias? Lila e o Segredo da Chuva, de David Conway, ilustrado por Judy Daly, editora Biruta. Semana após semana, o sol castigava a vila em que Lila vivia. Era um país da África chamado Quênia. Estava tão quente, mas tão quente que ela, a Lila, sua mãe, irmãos e todas as 19 pessoas da vila ficavam em suas casas para se protegerem do sol escaldante. Estava muito, muito quente para apanhar lenha. Muito, muito quente para capinar a roça da vila. E muito quente até mesmo para tirar leite da vaca. Uma noite, ela, a Lila, ouviu escondida sua mãe falando sobre o poço que tinha secado e sobre as plantações que estavam morrendo. Sem água não pode haver vida, Lila ouviu sua mãe dizer. Ela queria que o sol parasse de brilhar e que a chuva viesse, mas o sol não deixou de brilhar e a chuva não veio. Numa noite, o avô de Lila contou para ela uma história de um homem que ele encontrou quando criança. O homem contou para ele o segredo da chuva. Você precisa subir a montanha mais alta, disse o homem ao avô de Lila, e dizer ao céu a coisa mais triste que você sabe. Lila prestou muita atenção ao que o seu avô disse. Na manhã seguinte, quando o sol ainda estava dormindo, Lila deixou a vila e saiu para buscar a montanha mais alta que ela pudesse encontrar. Lila
Andou e andou e andou e andou. E então ela se viu aos pés de uma montanha muito alta. Lila começou a escalar o mais alto e mais alto e mais alto que podia. Quando Lila alcançou o topo da montanha, ela começou a dizer ao céu as coisas mais tristes que ela sabia. Primeiro, ela contou sobre a vez em que o seu irmão cortou a perna enquanto perseguia uma galinha na vila. Au! Depois, ela contou sobre a vez que ela, queimou seus dedinhos enquanto ajudava sua mãe a cozinhar. Assim, ela continuou a contar e contar e contar para o céu as coisas mais tristes que ela sabia. Ao final de cada história, ela olhava para o céu para ver se havia algum sinal de chuva. Mas o céu permanecia azul e o sol ainda brilhava intensamente. Então ela começou a chorar. O que fazer? Ela disse para o céu. Está muito quente. Quente para pegar lenha. Muito quente para capinar a roça da vila e muito quente para tirar leite da vaca. O poço está seco e as plantações estão morrendo. Sem as plantações, não haverá comida. Sem comida, as pessoas na vila ficarão doentes. E sem água, não pode haver vida. Tudo estava quieto no cume da montanha. Nada podia ser ouvido a não ser o choro de Lila. Então, uma brisa começou a soprar e uma poeira começou a dançar nos pés de Lila. Nuvens começaram a encher os céus como ajuntamento de pássaros brancos. Devagar, bem devagar, os raios solares escaldantes começaram a ficar escondidos. As nuvens se tornaram cada vez mais escuras. Elas foram se enchendo com a tristeza dela, a Lila, até que o céu se tornou preto de emoção. De repente, um relâmpago cortou o céu e um estrondo ensurdecedor de trovão ecoou pela montanha. Lila sentiu o toque agradável de uma gota de chuva em seu pé. Então outra, pim, e outra, pim, 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 até que o chão ficou coberto com as lágrimas da chuva. Lila alegremente levantou suas mãos para o céu que chorava e cada gota de chuva parecia com um beijo de sua mãe. Tão rápido quanto pôde, ela desceu a montanha. Quando chegou em casa, todos da vila estavam celebrando a chuva com música e com dança. A mãe de Lila ficou muito aliviada ao ver a menina em casa novamente. Abraçou a Lila bem perto, enquanto o avô de Lila deu a ela um sorriso de quem sabe das coisas. Porque somente Lila e seu avô sabiam que ela, a Lila, havia feito a vila viver com o choro da chuva. E aí, gostaram? Eu espero que sim! Esse livro faz parte do FNDE,
portanto deve estar aí, na biblioteca da sua escola. Um beijo bem grande no coração e até a próxima história!